Já? Olá, olá, sejam bem-vindos a mais um Por Dentro de Nós. Aqui nós falamos sobre cuidado, ciência e essência feminina. E o programa de hoje está sensacional. Eu tô muito emocionada que eu tenho aqui hoje uma colega, uma amiga, uma pessoa que é muito importante para mim, Lazy Schiavini. Olá, amiga. Que prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. E eu não posso me emocionar, porque eu sou muito emotiva, mas eu sou muito grata em ter você na minha vida, fisicamente, espiritualmente. Então, é um prazer muito grande estar aqui. Muito bem, fico muito feliz. Pausa para você começar a seguir, ligar o seu sininho, curtir, compartilhar, comentar. É aqui, né, o sininho? Aqui, sei lá, acha um lugar aí. Em algum lugar você acha um sininho? Sim, porque nós estamos no podcast, no Spotify, no YouTube, no TikTok, no Instagram e no Facebook. Nossa, amiga, quantas Lidianes, que delícia! É porque eu não tinha nada para fazer, então resolvi fazer esse podcast. E qual que é o @ seu? Tem tudo direitinho aqui embaixo? Tem tudo direitinho. Põe o meu aqui embaixo pra quem não me segue começar a seguir. Ela não perde o chance. Gente, Lazy é ginecologista como eu. E nós nos conhecemos numa pós-graduação de estética íntima e rejuvenescimento. Que você estava gestante. Estava gestante. A partir de então, nós nos encontramos várias vezes para fazer cursos, né? Nós nos relacionamos fazendo o curso. Isso. Aí vamos fazer esse curso, agora vamos fazer este curso. Porque o médico ele tem uma doença, né, de conhecimento. Ele fica procurando mais conhecimento e nós queremos sempre entregar o melhor para vocês. Então, ela é uma pessoa que me estimula muito, que me inspira todos os dias. Temos nossas histórias pessoais, né, familiares, sociais. E isso é muito interessante, como isso nos fortalece. E nós queremos trazer aqui para vocês hoje uma proposta de abordagem clínica de tratamento da mulher como um todo. Porque isso é o que nós acreditamos que vai te trazer o bem-estar, a autonomia, a autoestima e a saúde. Exatamente. É uma proposta de ver a mulher como um todo, né? Que até agora nós tínhamos ou às vezes da cabeça para baixo, ou às vezes a medicina do biquíni, que só via mama e genitália, ou só emagrecer, não estar magra, não ser magra, né? Então tem uma grande diferença e eu acho que isso é uma grande dor das pacientes que me motivam diariamente a estudar e ter mais estratégia para que eu consiga melhorar a vida dela. Se eu melhorar a vida de uma mulher, eu melhoro toda aquele microambiente daquela sociedade que fica mais estável e mais ativa, né? Sim, nossa função como ginecologistas é fundamental, porque nós sabemos que a mulher na sociedade tem um papel muito importante, né? E nós, quando escolhemos cuidar das mulheres, talvez, não sei você, mas eu não imaginava que eu teria essa função tão grande no sentido de ser a mulher que vai, ser a profissional, né, de saúde que vai gerir o cuidado como um todo dessa pessoa. E a mulher que cuida da sua família, que cuida da região onde ela transita, né? Isso é muito relevante. E aí nós fomos percebendo ao longo dos anos que o nosso tratamento não poderia se limitar a essa medicina do biquíni. Porque, em geral, a ginecologia, a obstetrícia, que foi a nossa formação de base, traz esse cuidado principal com mama, né, e com prevenção. Então, no geral, as pessoas só pensam nisso, né, câncer de mama e prevenção, e ali já fez o que tinha que fazer no ginecologista. Mas o ginecologista, ele começou a se comportar como o profissional clínico da mulher. Obviamente, nós não teremos condição de oferecer uma clínica geral completa, absoluta, porque é muito conhecimento que a medicina traz hoje. Mas nós queremos ser o melhor possível ao que nos propusemos, de formas gerais. Mas além disso, para além disso, cuidar também do aspecto emocional, intelectual, espiritual, comportamental. Porque é isso que vai garantir que você realmente tenha saúde e não só mais anos de vida. Exatamente. A gente tem que ter uma expectativa de vida aumentada com qualidade de vida, né? E a mulher, agora a partir de 1980, a gente tem uma estabilidade, tem muitas mulheres que regem toda a sua família, né? Então, eu acho que a gente tem que olhar para ela como um todo,
Ela tem que ficar ativa e ter suas independências, né? Independência física, emocional, intelectual, para ela chegar nessa expectativa de vida em boas condições, com seus filhos, com seus netos, assim por diante. E a ginecologia, sim, a nossa base, ela é para cuidar de doença, né? Então, para cuidar de doença, o câncer de mama, ou câncer ginecológico, ou ali no meio tinha a obstetrícia. Então, eu vejo agora que o ginecologista tem uma cadeira específica, ginecologia endócrina, que nos permite cuidar dessa mulher no climatério, que nos permite cuidar dessa mulher que está perdida, não se reconhecendo no espelho, e também tem alterações metabólicas e hormonais que ela não se reconhece fisicamente, então entra a nossa parte do emagrecimento. E sexualmente também a gente pode fazer parte dessa história das mulheres e orientá-las, né? Qual é o papel da mulher na sociedade? Eu acho que é muito de servir, é muito de organizar, para que a testosterona e o estradiol estejam mais alinhados na nossa sociedade. Sim, a mulher ela tem que voltar a se reconhecer no espelho, né? Então elas chegam até o nosso consultório, na maioria das vezes, em busca de uma orientação sobre os seus exames periódicos, mas às vezes especificamente, né, como nós temos assim algumas formações mais específicas, chega para estética íntima, chega para nutrologia, chega para algumas coisas específicas, mas nem sempre elas sabem que nós também podemos ajudá-las nessa questão do neurocomportamento, né? E como isso aconteceu? Nós vamos percebendo ao longo dos anos que o que nós fazíamos, o que nós trazíamos para cada uma de vocês foi sendo insuficiente, né? Então, a grande virada na minha vida, na minha carreira profissional foi não me acomodar, né? Porque a gente sai com a formação e a gente tem essa ilusão que vai sair de uma faculdade e trabalhar de forma suficiente, né? Com leves atualizações, discretas atualizações. Mas o que acontece na prática é que se você não se sente confortável o suficiente para escutar as pessoas e não conseguir resolver aqueles problemas, você acaba tendo que buscar em outros lugares. E nessa busca incessante, nós conhecemos mundos maravilhosos, né? Então, isso é encantador. Eu sou muito apaixonada por esse processo. Eu também sou muito apaixonada, nem sabia que era tanto, mas assim, essa inquietude minha de não ter estratégia para ajudar aquela mulher. Elas chegam, agora que faz mais um tempo maior que eu tô fazendo esse cuidado amplo, elas falam assim, não, eu já fiz o meu preventivo, Leise, eu vim aqui porque eu não sei o que está acontecendo, eu estou literalmente perdida. Então elas têm vários lutos, né, do teu sistema reprodutivo, de você não se identificar no espelho, de você ter um medo de não ser mais socialmente ativa, sexualmente ativa, então elas ficam perdidas. Então a minha grande motivação é a minha inquietude para ter estratégias para essa mulher. E não só estratégias médicas, receituário. É uma estratégia multidisciplinar que eu desejo, que é o meu sonho hoje, é o meu propósito de vida, ajudar essas mulheres a servi-las com o instrumento que a gente tem, com a ferramenta que a gente tem, que é a medicina. Então, suplementação, dieta, atividade física, o que é melhor para ela naquela fase que ela está. Mas, em primeiro lugar, é localização, sabe? Quando você erra o caminho, igual a gente errou hoje, a chegar até aqui, que eu não sou da cidade, mas você recalcular a rota, sabe? Essa sensação que eu tenho, eu cheguei até aqui, Leise, e agora eu estou perdida, eu não me reconheço, que roupa que eu vou colocar? Aquela que está no espelho, eu não me reconheço. Eu não sei em que fase que eu estou, se eu engravido ainda ou não. Então, elas têm essas dúvidas que eu não conseguia. Fala assim, aqui você não engravida mais, aqui é climatério, aqui não é. Então, isso me inquieta. Então, isso que me leva todos os dias ir até um ponto. Nesse ponto me inquieta, eu vou mais um. Então, não tem fim, não. E outra coisa interessante, nós estávamos comentando aqui antes, é como nós
usamos as coisas que acontecem na nossa vida para trazer melhorias para vocês, né? Eu tive essa situação de ter a menopausa precoce, então eu comecei a passar por uma situação específica que acaba acometendo vocês lá para 50, né, 40, 50, 60 anos. Então eu tive essa oportunidade que a princípio não achei muito interessante, mas nós podemos usar os nossos problemas, as nossas dores, as nossas dificuldades de uma forma positiva. Leise teve câncer de mama, que também não é uma coisa nem um pouco agradável. E ela fez desse problema, dessa dor, uma solução para outras mulheres, né? Então eu faço um pouquinho sobre isso. É uma visão um pouco diferente que eu tenho do meu câncer de mama, que ele foi um marco na minha vida, que com certeza, agora, calma, eu sou grata ao meu câncer de mama, tenho que cuidar como eu falo, porque ele me proporcionou ver uma outra direção da minha vida. Então eu tenho isso do câncer de mama, então as pacientes que têm muito medo do tal do hormônio, elas me veem como saber o que pode acontecer, então ter esse cuidado, entendeu? Então o câncer de mama na minha vida foi aos 42 anos, hoje eu já encerrei o tratamento, né? Mas então eu tenho que estudar outro caminho, entendeu? Eu sei fazer hormonioterapia para ela, a tradicional, aquela que ela precisa, da endometriose, do lipedema, mas eu tenho que ter estratégia para quem não pode fazer uso de reposição hormonal, que sou eu, entendeu? Então elas têm que vislumbrar que o câncer de mama não é o fim, que o climatério não é o fim, e a medicina e os médicos que sabia que só 5% sabe tratar. Só 5% dos residentes de ginecologia têm uma formação para conseguir ajudar as mulheres no climatério. É muito pouco. É muito pouco. Então, eu acho que a gente tem o dever, sim, porque ficou esses 20 anos esse gap. Então, a gente vai ter mais 2 gerações. Só que tem muita gente saindo da faculdade que ainda acha que o hormônio dá câncer e que não é para ninguém usar. Sim. Essa semana eu recebi paciente e ela veio falando. Ela falou, porque agora tá autorizado, né? Uhum. Aí eu respirei e pensei, sim, já estava, né, autorizado, mas esse respaldo que a comunidade científica nos deu facilita muito a nossa vida, né? Facilita muito. Relaxa. E até para as pacientes, ela relaxa, sim, sabe? Porque parecia que estava fazendo alguma coisa que era proibido, fora da lei e sim, assim por diante. Então, isso acalma, diminui o cortisol e é mais fácil da gente tratá-las. E ela falava, olha, doutor, tô usando isso com você, mas eu não conto pro doutor fulano. Isso. Né? Era muito assim. Exatamente, exatamente. E a hormonioterapia, esse climatério tem que se multidisciplinar. O cardiologista, o neurologista, o ortopedista pela saúde osteomuscular, o cardio, porque o estrogênio vai proteger esse coração. Então, os hormônios vão agir em todo o seu corpo, não é só no calorão, né? Sim, e precisa ficar claro que nós estamos trocando um risco mínimo de uma doença por benefícios de mais de 100 sintomas. Exatamente. É uma balança que pende muito a favor. E é uma qualidade de vida, né? Uma fratura de um fêmur, a sociedade ao redor dessa mulher vai ficar doente. Um infarto numa mulher, que o risco de infarto delas depois do climatério, depois da menopausa, que é a última menstruação, por falta desse estradiol, desse estrogênio, que ele tem várias funções na nossa saúde cardiovascular, vai toda a sociedade ao redor dela. Um AVC numa mulher que fica acamada. Então não é uma pessoa que a gente trata todas as pessoas que estão ao redor dessas mulheres e previne que ela não frature esse fêmur e assim por diante. Ela não quebrou porque caiu, né? Ela teve a fratura espontânea e tem toda esse caos depois de tudo isso. Esse contexto, né? A minha avó paterna teve uma fratura vertebral experimentando o sapato. Exatamente. Ela baixou para colocar a sandália e fez totalmente desabamento de vértebra. E daí ela vai ficar acamada, ela vai ter depressão, que é a maior causa de depressão no idoso, e ela vai faltar. Sim, e aí não tem autonomia, né? Então isso é muito grave. Na época fez cirurgia, colocou cimento ósseo, mas assim, é tudo muito dramático, né? Porque aí a família fica, será que vai? Será que não vai? É muito perigoso. Será que vai dar certo? A gente autoriza ou não autoriza, né? Porque tem aquela coisa de familiares decidindo condutas junto com a equipe, mas que nem sempre tem essa formação.
essa visão lá na frente, né? O nosso cérebro primitivo quer agora, rápido, com dopamina e sem esforço. Mas o cérebro, o córtex frontal vai ver lá na frente. E esse é o médico que tem que conduzir, né? As nossas pacientes, nós que temos que conduzir e explicar para elas por que elas estão fazendo isso nesse momento. Que é lá na frente que vai ter a repercussão. E esse lá na frente pode ser muito breve. Porque hoje, por exemplo, tem 2 renovadas viajando com autonomia física, fazendo passeio, com a roupa que ela quer, não a roupa escolhendo ela. Então é a gente que tem que mostrar isso para elas, né? Conta um pouquinho pro pessoal o que é uma renovada, gente. O pessoal tá curioso. Então, há 5 anos começou a minha inquietude de receber essas pacientes e não ter estratégia para cuidar dela do começo ao fim, fazer um caminho com ela. Então eu iniciei o estudo da ginecologia mais a fundo endócrina e sim, eu criei o método Renova, que são as renovadas. Esse método Renova é multidisciplinar, que tem a intenção de cuidar do climatério, do emagrecimento, da saúde íntima, de tecnologias na região íntima. Tem o nutricionista, tem o psicólogo, tem o preparador físico. Então, essa renovada participa de um grupo que a gente sempre interage ali, então ela tem acolhimento, ela tem um lugar de segurança, ela tem apoio médico, científico e de todos os outros profissionais. Esse é o meu método Renova, um sonho que eu estou realizando com muito amor. E que você está convidada. Eu já sou renovada. Só tenho que me renovar sempre, né? É aquela coisa diária, né? Todos os dias nós temos que tomar atitudes, decisões que vão mudar a nossa vida. Exatamente. A gente tem que acordar com intenção e não deixar a vida levar, né? Porque senão você vai apagando fogo o dia inteiro e você chega exausto no final do dia e tem a sensação que não fez nada. Então você tem uma programação todos os dias, acorda com intenção. O que eu vou fazer? Se acontecer do Uber ir para o lugar errado, você tem que ter outro lugar. Então, assim, fica mais fácil, né? Uhum. Tem que ser assim, eu acredito. Sim, então, interessante como você colocou tudo isso, assim, de climatério, emagrecimento, parte íntima, estética, né? Isso tudo, nutrição, exercício, qualidade de vida, comportamento. Isso tudo vai deixar a pessoa mais inteira, mais completa. Então, essa é a nossa inquietação do momento. Então, esse é um momento aqui que eu queria compartilhar com vocês. Uhum. Essa mudança de visão. A gente vem vendo, né, que as pessoas estão procurando falar sobre emagrecimento. E aí, isso parece uma coisa de moda, né? E principalmente que isso veio a calhar no mesmo momento dessas moléculas, né? Do Mounjaro, o Ozempic, essas outras moléculas que vem aí crescendo e facilitando o processo de emagrecimento, que são muito úteis. Então, parece que isso faz parte da moda. Mas, na nossa cabeça, isso vem de uma forma muito mais profunda. Porque o emagrecimento, ele envolve uma desinflamação do corpo, né? Então, ele envolve uma redução de mais de 10 tipos de câncer que são relacionados à inflamação, à obesidade. E outras doenças metabólicas, né? Na região, na ginecologia, a gente fala muito sobre síndrome dos ovários policísticos, que tá relacionada à síndrome plurimetabólica. Então, tem outras características que chamam muita atenção. E sempre ficou claro para nós que a obesidade, o ganho ou a perda de peso, inclusive, altera muito a questão hormonal. Tanto que as pacientes chegam, doutora, eu não tô menstruando. Aí fala, ganhou peso? Ganhei, é verdade. Nossa, doutora, eu parei de menstruar. Perdeu muito peso? Eu perdi. Nossa, tô sangrando muito. Você perdeu peso. Então, assim, ela pode interferir de formas diferentes, porque a gordura, ela tanto inflama quanto produz hormônio, né? Uhum. Então, é importante para nós ginecologistas abordarmos também essa questão de peso. Eu admito que eu sofri um pouco lutando mesmo contra isso. Falei, não, eu não quero trabalhar com isso. Mas eu me vejo numa situação hoje que não tenho mais opção. Eu não consigo entregar saúde, qualidade de vida para uma mulher se eu não abordá-la em relação à sua dieta, às suas atividades físicas e ao seu neurocomportamento
para entregar um corpo mais saudável. Exatamente. Dentro dessa cadeia endocrinológica, né, dos hormônios, o grande vilão e o grande mocinho é o cortisol, que é um hormônio de sobrevivência. Se ele tiver ativado todos os dias erroneamente, como ele é de sobrevivência, ele vai para a luta. Então, todos os outros vão estar diminuídos. Então, antes de diminuir a tua testosterona, o teu estradiol, lá antes de você parar de menstruar, que você ganhou esse peso, é o cortisol, que ele é um inflamatório lá no sistema nervoso central. Então não tem como eu tratar o ovário policístico, que ela não menstrua aos 15 anos. Se eu não for subindo a minha escala de estratégia, a minha escala de conhecimento para que eu trate essa mulher. Ela chega para mim, se eu fizer única e exclusivamente uma terapia de reposição hormonal, ela não vai ficar feliz. Eu não vou entregar para ela tudo que a medicina pode entregar. Porque aquele receptor vai estar inflamado, ela não vai estar produzindo, não vai dar certo. E o que acontece muito é que às vezes elas procuram atendimento, aí usam o hormônio. Às vezes fica melhora alguns sintomas, e elas falam, tá tudo bem. Outras vezes não responde, e aí vai colocando mais, vai aumentando a dose. Mais, e aí a gente vai tendo efeitos colaterais. Indesejados. E aí começa a falar mal do hormônio. Então, é uma arma muito importante. Tanto a hormonioterapia quanto as incretinas que tem. O ano que vem serão novas drogas. E o problema não é a droga, né? É a dose, como que é usado, por quem que é usado e assim por diante. Mas elas vêm, é revolucionário na inflamação, nesse sobrepeso, nessa obesidade. E a gente tem que olhar para isso. É difícil olhar para isso. É muito difícil olhar para isso, porque até muito pouco tempo, até 2024, tinha falso gordinho. Não tem falso gordinho, os exames vão estar alterados. Tinha o gordinho saudável, não vai ter. Vai estar ruim. Às vezes você não sabia pedir o exame para vir o resultado. Mas ele não está saudável. E essa mulher vai chegar para nós. Porque os hormônios alterados o metabolismo vai acabar. O cortisol que ela não sabe controlar, neurocomportamental, que a gente tem que ensinar desde o casamento, é a nossa parte, ensinar. Desde nascer, né? Desde nascer. Então, esse neurocomportamento, esse gerenciamento de estresse não é tirar férias, né? Não dá pra gente mandar todo mundo tirar férias, a gente tem que ensinar e tem que tratar esse gerenciamento. Então, se eu não melhorar antes essa inflamação, essa oxidação junto, não adianta eu dar hormônio. Ela não vai ficar feliz, nem você que vai receber, porque ela vai dizer, não deu, nada adianta pra mim. Então tem que voltar, e nós como ginecologistas, isso era uma inquietude minha, porque eu tinha que encaminhar ela pra algum lugar. E daí você tem que ter uma rede de pessoas que, não é uma medicina ou outra medicina, mas que pensam um pouquinho fora da caixa e que façam isso por essa mulher. Senão eles retrocedem tudo e daí é bem complicado. Por isso que elas falam pra você não falar e usa escondido do cardiologista. É um absurdo, né? É um absurdo isso. Você tem que esconder porque o colega não conduz com aquela molécula. É um retrocesso. É uma polêmica. É uma polêmica e um retrocesso. Essa medicina, doutor, não acredito na medicina. Não é medicina. Integrativa, medicina isso, medicina aquilo, né? E eu sempre fiquei pensando, gente, qual a diferença? Né? Assim. Qual a divisão? Eu acho que não tem divisão. Eu acho que tem estudo. Você tem que saber procurar, saber avaliar o estudo e colocar o que está no estudo já aprovado para a tua paciente. E saber que tem um gap de prova também, né? Exatamente. E outra coisa, hoje a gente tem uma polêmica ainda maior, que é a questão dos cuidados que as pessoas têm que ter com a patente de moléculas. Uhum. Então, eu assisti uma aula agora recente que o que foi colocado era que as pessoas não estão mais fazendo trabalhos científicos públicos porque vem outra pessoa, copia a molécula e vende antes ou junto, né? A maior indústria do mundo de dinheiro é farmacêutica, a segunda de arma. Sim. Então, o interesse, o lobby... Os donos são os mesmos. Exatamente. O maior lobby é ganhar dinheiro, né? Então, tem que ficar muito atento a tudo isso. Então, hoje já existem no mundo estruturas que são, assim, seguras para que essas indústrias possam evoluir com as suas pesquisas, mas completamente travadas para que esses trabalhos não sejam públicos de forma alguma. Ou eles compram o trabalho para engavetar e para ninguém não ter o resultado, né? Que loucura, não é mesmo?
na década de... Tem vários livros, né? 1940, 50. Por que a margarina foi tirada? Não tem mais a família margarina em propaganda. O sucrilhos, não tem mais sucrilhos. E ele já tinha estudo que ele fazia mal. Mas daí a indústria já estava toda pronta para fazer. Para quem que vai vender? Então é muito maior do que... às vezes a gente vê, tem vários lados, né? Várias verdades. Agora, o que aconteceu com as incretinas, né? Nas últimas semanas que todo mundo tá falando. A tirzepatida não é ilegal a farmácia de manipulação fazer, né? A molécula. Mas tem que ter uma farmácia de manipulação com toda a legislação da Anvisa e assim por diante. E tem boas farmácias, e tem bons médicos, e a sociedade precisa dessa molécula, porque é uma doença, a obesidade, o sobrepeso. Então a sociedade precisa. E se a gente não tiver mais essa estratégia, vai ficar difícil, tanto economicamente falando, e a quantidade da molécula né, nas farmácias, assim por diante. Então pode ser que esse escândalo fique mais caro e mais restrito para a população que está precisando. Que é um lobby, né? Também. Sempre é o lobby, né? Uhum, exatamente. Mas eu tô positiva, assim. Eu acho que não deve acontecer nada, assim, de muito dramático, baseado no resultado que a gente teve dos implantes ano passado. Eu acho que as pessoas entendem que realmente a gente precisa organizar. Porque existe também um cuidado, né? A gente também não pode Eu acho muito legal que aconteça isso. Porque tem um monte de gente que tá indo na maré, entendeu? Pegando a hype e daí não estuda nada, faz uma bagunça nas mulheres, nos homens, só pro carnaval, ou pra perder aleatoriamente. Sim. E eu acho que tem que ter fiscalização. Eu sou totalmente a favor. Inclusive, em relação à tirzepatida, assim, tem gente pegando medicamento... vendendo na seringa, aspirado. Você não sabe o que a pessoa tá comprando, sabe? Salão de beleza vende, amiga. Então, assim, a gente precisa posicionar a sociedade como um todo, né? A gente colocar isso de uma forma mais sensata. Então, me preocupa um pouco a forma como as reportagens são feitas, claro. Mas eu gosto do diálogo, sabe? Eu acho que trazer à tona... É ótimo. Sempre benéfico. É ótimo, porque as pessoas acham que a canetinha, como tem esse acesso mais fácil, é só uma canetinha. Ah, não tem problema nenhum, Sim. né? Elas não têm noção que aquilo ali é hormonal, vai alterar totalmente toda a sua estrutura de reserva, de gasto de energia, de ingesta alimentar, de nutrientes, de desnutrição e do que tem ali dentro, né? Porque se você colocar, em vez de tirzepatida, você colocar insulina, é muito mais barato. E se o paciente tem um diabetes tipo 2, teve vários casos que foram internados numa UTI, entendeu? Que faz hipoglicemia. Eu conheço. Entendeu? Então eu acho que tem que alertar. Sim. Tem que alertar, porque tem médicos colocando isso aleatoriamente, tem a população que está tendo um acesso a isso muito fácil, e tem um risco muito grande que as pessoas têm que saber que isso vai liberar hormônios lá do gastrointestinais, e não é tão simples como só uma canetinha, né? Não é. Então, é só fazer dieta e exercício físico. Isso, exatamente, que não é isso. É muito diferente você estar magra de você ser magra, né? Estar magra, a gente consegue levar você num peso com toda a estratégia que a medicina tem, até a gastroplastia, a cirurgia bariátrica, que também foi um boom quando aconteceu, mas tem muito índice de retorno ao reganho e de obeso desnutrido. Sim, que é o pior, eu acho. Obeso desnutrido, sim, porque eles não conseguem comer a meta diária de proteína. É ruim, faz desbiose, dá dó. Porque a pessoa não consegue comer. Você fala assim, ela não consegue mais comer, ela vai pro líquido e ela é uma desnutrida. Eu recebo pacientes com sangramento gengival por hipovitaminose de vitamina C. Isso é escorbuto que tinha lá no navio quando vieram descobrir o Brasil. Nossa. Entendeu? Então é uma hipovitaminose muito grande, muito grande. Então você estar magra é você fazer qualquer coisa para chegar naquele alvo que você quer. Você ser magra é um comportamento. E comportamento, para que ele forme um novo caminho neuronal, demora 1 ano.
Então, você muda um comportamento, se você mudar ele, ok, mudou. 20 dias, um mês, um ano para ele fazer. Cadê o livro que falava que era 21 dias pra gente mudar os hábitos? Você muda, mas eu quero ver ficar ali, entendeu? O teu hipotálamo ficar sendo magra. E você fazer escolhas sendo magras, entendeu? O que é bem legal no grupo que a gente tem, que eu tenho lá com as renovadas, vai lentamente, que é o meu sonho, vai pulverizando pequenas mudanças na vida dela, entendeu? Ela conseguir sair, não beber e saber por que eu tô pedindo pra ela não beber. Então ela já conta pra amiga. E então isso é pulverizar que estar magra é diferente de ser magra. E pra família, né? Como um todo. Por falar em não beber, tem um movimento super importante de redução de bebida, né? Porque foi pregado, né? Para todo mundo que beber era elegante, era chique e precisava acontecer nos momentos comemorativos. É um fator social, necessário. Né? Uma crença social. Exato. Que ficou enraizada, né? Agora vai ter que voltar. E igual o cigarro, né? O cigarro era elegante, então as pessoas tinham que fumar para se socializar bem. Então, aí isso aconteceu. Então, normalmente a pessoa que quer comemorar tem uma tacinha de champanhe batendo, né? Assim, é muito forte isso. E tem tido um movimento importante de pessoas mais novas, principalmente de uma geração ali que hoje está ali abaixo dos 30 anos, que tem se proposto a experimentar a vida sem álcool. Então, o consumo de álcool no mundo caiu muito. Inclusive, as indústrias estão preocupadas com a vazão dessa produção, porque a proposta de não beber álcool, ela tem crescido. Então, a gente tem comemorado com água com gás, comemorado sem necessidade de beber alguma coisa. Então, nós não precisamos disso. E isso é muito relevante em relação ao metabolismo, né? Porque o álcool é tóxico. Então, a gente não consegue melhorar o metabolismo se a gente vai colocando sempre uma coisa tóxica ali para irritar. Exatamente. Tem o fator social da bebida, do cigarro, da independência das mulheres e assim por diante. Mas agora, o que tá vindo, a grande onda, né? É um estilo de vida diferente, né? Eu chamo o meu lá de Renova Wellness. Eu ensino elas como pedir um drink sem álcool, entendeu? Porque a pressão social é muito grande. Por que você não bebe? Mas só um pouquinho. Porque todo mundo quer te sabotar, né, amiga? Você sabe que ninguém quer o teu sucesso. Igual da comida? Não, igual da comida. Só um pouquinho. Só um pouquinho, por quê? Só hoje. Ai, mas que chata. Então você fica restrita, às vezes, se você mudar esse estilo de vida. Por isso o grupo é legal. Você fica restrita porque as pessoas não te convidam mais. Você fica como a chata da turma, entendeu? Então, como você já tem um discurso preparado. Um discurso preparado, você absorve, abstrai e continua a sua noite. Mas eu acho que é bem interessante. E a indústria também do álcool vai fazer alguma coisa para que eles não percam dinheiro, né? Sim. Então a saúde não é legal para quem produz cigarro, não é legal para quem produz o álcool. E assim como o cortisol que passa na frente de tudo e aborta todos os outros hormônios, o álcool ele vai passar na frente de todo mundo para ser metabolizado no seu fígado. Então não adianta você gastar R$2.000 com suplemento ômega 3, Pepti Strong, whey, colágeno, meu Deus, é uma lista imensa que eu não sei como que consegue tomar. E tudo isso. E daí só um golinho. Perdeu o Playboy. Vai passar na frente de tudo isso que você tá tomando. Então você vai ter que decidir. Ou você vai... É escolha, né? Ou você vai para a saúde, ou você vai indo para ver o que vai dar. Sim. E vai dar ruim. Elas me perguntam. Ai, tô tomando Mounjaro, mas eu posso tomar só? Pode. Você pode tudo, né? Pode. Mas não convém. Não é isso que você tá buscando. E eu tomei uma decisão também no meu consultório e no meu programa de falar que não pode, sabe? Sabe por quê? Porque às vezes a pessoa bebe todos os dias só um pouquinho. E ela não percebe isso, quanto isso está atrapalhando na família dela. E a única chance de alguém falar de fora, às vezes, somos nós médicos. Então eu acho que é o nosso papel social falar que não pode nem só um pouquinho. Porque às vezes a família está esperando a Lidiane lá no consultório para eu falar para ela... Entendeu? A família tá esperando, falando assim, nossa, a médica vai falar porque ela tá bebendo todo dia, entendeu? E eu tenho pacientes que bebiam todos os dias, começou no programa e ela parou de beber. Tinha uma paciente que fumava 3 carteiras de cigarro por dia. Nossa.
E eu consegui, liberando dopamina de outro lugar e não do cigarro, entendeu? Não a dopamina do Paraguai, uma dopamina melhor. Ela tá quase... Agora a gente tá na fase do adesivo, do desmame da nicotina, e ela tá menos de 10 cigarros por dia. Isso é muito sensacional como na medicina. E colocar também que a obesidade, ela não é falta de força de vontade, né? Falta de coragem. A pessoa, ela não se cuida, né? Que isso precisa de um tratamento adequado, a pessoa precisa de um apoio. E que o neurocomportamento, ele vai ser a base de tudo isso, né? Às vezes, quando a gente fala, vamos abordar essa questão com você, ela, não, eu só quero cuidar. Só quero emagrecer. Só quero emagrecer, só vim buscar isso aqui. Não tem como você separar essas coisas. Exato. Eu acho que o consenso de 2024, que aumentou essa definição de obesidade e sobrepeso, ajuda muito a paciente, porque a gente tirou a culpa dela, né? Porque antes o médico falava, você tem que fazer exercício e dieta. E passava a bola para paciente. Mas isso não é tão simples assim, e elas não estavam conseguindo fazer. Então a responsabilidade foi puxada para cá, que tem CID, é uma doença, e a gente vai ter que estudar mais. E o neurocomportamento é essencial, porque você tem que achar o ganho secundário para aquilo, e você tem que explicar para ela o que aquilo faz no metabolismo, e ela vai ter que abrir mão daquele ganho secundário, que é o neurocomportamental. Às vezes ela só chama atenção com aquela obesidade. E se você tira aquela obesidade dela e ela perde aquele ganho secundário, ela vai voltar para aquele lugarzinho que é gostosinho, né? Que é o lugar de repouso, que ela tá sem gerar estresse. Então, isso, você tirar a culpa da paciente, ela já alivia. Ela vai mudando o posicionamento dela na mesa, entendeu? Não, ó, aqui eu vou te ajudar. Eu entendo que você não está comendo no climatério, que elas comem a mesma quantidade e engordam. Eu entendo que você não está comendo, eu sei eu acredito, eu sei o que está acontecendo e vou te ajudar. Também o lipedema, né? Porque elas podiam fazer a bariátrica, gastroplastia, perder, e aquilo continuava, aquela desproporção, que é a palavra que gera esse lipedema, é uma desproporção. Eu entendo, isso não é falta de vontade, isso não é falta de foco, né? Vamos ter foco no emagrecimento. E tem pesquisas mostrando que pessoas que mudaram completamente de vida, passaram a fazer exercícios e comer melhor, mesmo assim, não tiveram o emagrecimento desejado. Exatamente, porque tá tudo inflamado. Receptor, hipotálamo. E eu assisti uma aula, estudei, é sensacional. O hipotálamo é muito rudimentar. E ele recebe mensagem de todo mundo: sono, frio, fome hedônica, fome física, fome de qualquer coisa, que é aquela que sempre cabe à sobremesa. Então, ali chega um monte de informação. E se aquela caixinha estiver inflamada, ele começa a mandar mensagem tudo errada. Você não dormiu, não é sono, é fome, vai comer. Você tá com frio? Não é frio, vai comer. Você tá com sede? Não é sede, pode comer. Aí você come e ele entende errado de novo. Em vez de ele produzir energia, você tá sempre cansada, ele vai armazenar. Então vira uma confusão por esse centro de tudo isso rudimentar, que é o nosso hipotálamo. Então o neurocomportamental eu vou ter que saber estudar para passar para essa paciente, senão ela vai voltar ao peso e ela não vai permanecer magra. Vamos falar sobre lipedema, então? Vamos. Fala pra gente um pouquinho de conceito, né? Quais são as características do lipedema? Quando que a gente pode pensar? Porque o lipedema é uma doença que foi entendida melhor mais recentemente. Isso é uma outra coisa que a gente sempre se depara no consultório. Doutora, por que ninguém nunca me falou isso antes, né? De várias coisas. Várias coisas que a gente trata, como a gente trata coisas que vêm da nossa inquietude, não é o que todo mundo fala, né, nos consultórios. Então ela pergunta, por que ninguém nunca me falou antes? Tô me sentindo enganada. Eu sempre fui no médico, meu médico era muito bom e ele não me falou isso antes. Então eu gosto de deixar claro que tem muita coisa que a gente trabalha hoje que
simplesmente não existia esse conceito, não existia estudos em relação a isso. Hoje a gente tem conhecimentos melhores, mais profundos em relação a essas doenças. Então, o lipedema, eu acho que a palavra que define melhor ele é desproporção. Parece que a pessoa de um jeito e põe uma massinha ali em alguns lugares que pode ser membros inferiores, braços, né? E glúteos. E ele tem se a gente pensar, quando a gente vai em museu, ver os desenhos lá dos egípcios, as mulheres eram tudo bunduda, né? E daí ela vai ter um bom parto, alguma coisa assim. Então já tinha isso, né? A partir de 1940 que teve uma definição que é uma desproporção, acúmulo de gordura anormal em membros inferiores, superiores, né? E glúteos. Então não tinha diagnóstico, a gente não via assim. Ou via só como linfedema ou somente como a obesidade. E essa avaliação do lipedema é muito mais profunda. Tem os 3 tipos de gordura: marrom, bege e branca. Tecnicamente, o que dá essa coloração é a mitocôndria. E essa coloração nas pernas, onde ele acontece, deveria ser a branca, que é menos inflamatória. Mas ele tem uma alteração genética, ele é muito inflamatório. E daí ele inflama e tem o processo de cicatrização que faz a fibrose, que dá aquele aspecto de casca de laranja. E ali tem uma retenção de líquido, tem a célula de gordura ali é totalmente modificada, ela é muito mais inflamatória que a gordura branca normal. Então ela inflama, ela faz fibrose, ela puxa, ela dá sensação de peso, ela dá essa deformidade visual e as pacientes então ficam intrigadas que elas emagrecem e não emagrecem nessa região. Então o lipedema acontece mais em mulheres entre 40 e 60 anos e tem muito com a ginecologistas que são os marcos da vida reprodutiva. Ela pode acontecer lá na primeira menstruação, que elas fazem aquele boom de ganho de peso. Na gestação e pós-parto acontece muito diagnóstico e também no climatério. Então é por isso que os ginecologistas estão olhando um pouco mais para isso. E a gente examina elas, pede para ela tirar a roupa, né, Lid? Sim. Entendeu? Então, assim, a gente faz muito, a gente vive com elas sem roupa, que é uma das especialidades que a gente, né, para examinar tem que tirar a roupa. Então, eu acho que são vários fatores que agora tem mais diagnóstico. Olhar para essa doença, examinar com isso. Eu só procuro aquilo que eu conheço. Sim. Senão, não vou estar procurando. E as mulheres também estão com esse cuidado desse lipedema. E ele incomoda muito, dá muita dor. O exame físico é muito importante porque ele faz umas nodulações que elas têm muita dor. E hematoma, elas queixam muito, né? Isso, os vasos são tortuosos, geneticamente eles são alterados, a gordura é alterada, a retenção de líquido é alterada. Então essas pacientes, elas têm uma deformidade, têm um incômodo muito grande. Elas ficam bem tristes porque não viram antes, entendeu? Por que eu não fui vista antes? E tem como a gente diferenciar, né? Lipedema, linfedema e a obesidade, que é bem importante também. Mas no geral o tratamento é anti-inflamatório, né? Então assim, na prática tem pouca coisa a gente acrescenta do lipedema para a obesidade. Tem coisas mais específicas para tratar as lesões em si, que são as traves do tecido gorduroso, mas no geral a gente já consegue uma melhora muito importante se a gente trata a obesidade, a desinflamação, né? A dieta anti-inflamatória, um exercício bem orientado, porque se ela começar a correr vai fazer mais hematoma e vai tatuar essa pele e vai fazer mais fibrose. Então tem alguns exercícios que são contraindicados. Método contraceptivo a gente tem que cuidar muito. Se eu for colocar uma terapia de reposição hormonal, tem que cuidar a minha quantidade de estradiol, porque ele é estradiol dependente. Então, e o lugar para passar. E o lugar para passar também. Métodos de... tem as massagens também, tem a tecnologia também que pode ajudar muito. E microcirurgias, né? Pequenos procedimentos, a subcisão dessa celulite grau 3 e 4, que não vai melhorar com massagem nem com aparelhinho. Tem que cuidar também. E acontece da pessoa emagrecer, mas continuar se vendo gorda, se sentindo gorda? Há muito tempo, né?
É igual quando a gente fica grávida, você ganha uma grande quantidade de peso, teu cérebro não tem ainda adaptação, né? A neuroplasticidade tão rápida. Você acha que vai passar num lugar e não passa, né? Queima a barriga. Queima muito. Queima a barriga, vai passar num lugar, você jura que passa. Então, a consciência corporal, né? E o grande medo, ontem eu coloquei uma caixinha, o que pedi pro Papai Noel, os pacientes que já emagreceram, um grande pedido delas é continuar a ser magra. Então, eu vou ter que mudar esse comportamento, entendeu? E também dar a certeza para ela que se ela ganhar um pouquinho, eu vou ajudar ela a voltar e assim por diante. Então, eu tenho que acolher essa paciente, porque sim, ela não se enxerga usando 38 se ela usava 42, 44, entendeu? Ela se perde até na hora de comprar roupa, com certeza. É bem interessante, pergunta para as tuas. Como que é para você comprar roupa agora que você tá em outro peso? Ela falou, não sei. É bem interessante quanto demora aqui pra juntar. Eu já passei por isso. Aqui pra juntar aqui, entendeu? Eu já passei por isso. Eu pego uma roupa e falo, não me serve. A minha mãe fala, ai, bota, vai servir. Eu falo, aí serve. Eu falo, gente, ficou larga. É incrível. Entendeu? É a desconexão entre a consciência corporal e o peso que você tá agora. E o que mais? Perdeu peso, preciosa, murcha. Então não tem como a gente escolher onde a gente vai perder peso, né? Por exemplo, o rosto vai perder. E a preciosa também, né, amiga? A preciosa tem coxinha ali, suprapúbico, e em grandes lábios tem coxinha gorduroso, bem importante ali, que vai perder e vai murchar. O suprapúbico elas nem importam, mas o suprapúbico é o capô do Fusca, gente. Elas adoram perder esse peso, mas lá ali nos lábios ele fica bem flácido. Então a gente tem opções também de tratamento, a gente pode associar essas coisas para as pessoas se sentirem bem. Eu tenho uma amiga que ela estava bem obesa e aí ela resolveu que ia mudar de vida e tudo, e ela tá fazendo um trabalho bem legal de dieta, de exercício, de cuidado, de mentalidade, e ela tá perdendo muito. Então ela fala pra mim, nossa, eu tô muito chateada com a minha flacidez. Eu não sei se eu tô mais chateada agora ou com a minha obesidade. Isso ela tá se boicotando. Entendeu? Que deve estar numa parte difícil, que você estabiliza o peso. Não, mas ela tá seguindo. Mas exatamente. Mas o cérebro da gente faz a gente voltar. É igual você esticar o elástico. Ele faz você voltar pro repouso. Então fala, amiga, o teu cérebro tá querendo te sabotar. Vamos lá, eu te ajudo depois. Sim, então aí eu reforcei. Eu falei, não existe comparação. A flacidez, ela é muito mais fácil de ser tratada do que a obesidade em si. Ela tem muito menos repercussões, né? Então, a gente precisa cuidar. E nós estamos aqui para ajudar e oferecer. Eu ofereço orientações para todos os tipos de coisas. Mesmo coisa que eu não trabalho. Eu falo, olha, eu sei que existe isso. Procura alguém que faça isso e tal. Que eu acho legal. A gente tem muito mais contato, às vezes, com esses procedimentos do que elas, né? Exatamente. Não é rejuvenescimento, não é estética. O tratamento íntimo, né? Ele pode ser desde cirúrgico, tudo que a gente faz no rosto, bioestimulador, preenchedor, que mais? Fio de PDO. A gente pode lançar mão de tudo que a gente faz no rosto, na região íntima, com o seu médico auxiliar, por favor, não inventa de fazer aonde você quiser, porque vai dar ruim também. Então, tem sim cirurgias de grandes lábios, tem os preenchimentos, tem o laser íntimo, que eu sou apaixonada, você também. Tem clareamento, porque essa região naturalmente vai... Flácida. Vai flacidez. Condensa os melanócitos. Isso. E tem a flacidez dessa pele, né? Igual fica aqui assim, fica, né? Ali assim. Mas daí a gente arruma, a gente repara, faz estética íntima. Por que não? Porque quando você não gosta da barriga, você pode ir fazer estética, cirurgia plástica. E quando você não gosta da sua região íntima, não pode. Do rosto, da mama. Quem escreveu isso? Não tinha espelhinho, né? Não fazia, né? Exatamente. Então, a gente tem sim perda de peso, alteração da região íntima e os tratamentos indicados da ginecologia. E não é ginecologia regenerativa, é a última moda também, né? Ginecologia regenerativa, ginecologia íntima. Faz parte, né? Faz parte. Muito bem.
siga, comente, compartilhe, por favor, porque com certeza esse conteúdo vai ser relevante para alguém que você conhece. Tem alguma amiga querendo emagrecer no climatério com lipedema ou já emagreceu e precisa na área íntima? Vai ter aqui, ou na doutora Lidiane. Ou tá com problema com o marido, com problema no trabalho, porque a gente tá querendo orientar essas coisas também, né? É neurocomportamental. Porque não adianta querer resolver emagrecer se fica brigando em casa com os filhos, com o marido. Exatamente. É um conjunto que nós estamos aqui para ajudar. Isso aí. Segue nós, que tem várias informações. Informação de qualidade é sensacional, né? Sim. Leis, quer colocar mais alguma coisa? Deixar uma mensagem especial? Eu acho que você tem que, a fase que você está passando, primeiramente, se localizar o que está acontecendo, para você ter visão de quem pode te ajudar. E que tem médicos capacitados sim, para te ajudar nessa fase. E sempre o seu primeiro, assim, se acorda todo dia, a pessoa mais importante é você. Que o seu sucesso é único e é só você que vai lidar com ele da melhor maneira possível. É isso. Muito bem. Vamos ter o protagonismo da nossa vida, né? Assumir as nossas responsabilidades sem ficar colocando a culpa dos nossos problemas nos outros. E nós vamos te ajudar a conseguir chegar onde vocês querem, desejam e onde vocês merecem chegar. Muito obrigada, Leise. Obrigada pelo convite. Quem precisar, pode procurar a Leise. Ela atende no Paraná, em Toledo. Online. Mas atende online também. Sou eu que respondo no Instagram. Então, se for uma coisa possível de ser feita online, ela consegue atender, mas quem tá perto ali, principalmente, consegue ir presencialmente, que eu acho que é uma coisa que é muito, assim, interessante, né? A gente gosta muito desse contato, dessa acolhida, Sim, a gineco quer pegar, né? E para fazer os procedimentos também, né? Eu acho interessante. Mas, graças a Deus, a gente recebe gente de fora, né? Assim, eu tenho pacientes do mundo todo, assim, de lugares que às vezes são mais distantes dentro do Brasil do que até fora, né? Mas é muito gostoso pra gente saber que nós podemos, por meio desses canais, chegar até vocês e entregar ciência, e entregar carinho, cuidado e atenção de qualidade. É isso. Obrigada a vocês por mais essa audiência. E estamos aqui. Aguardem os próximos episódios. Que meigas!